Nas rodas de conversa, no bate-papo com os amigos, quando entra no assunto trânsito, quase todo mundo tem um relato a fazer. Seja a fechada que levou de outro veículo ou até mesmo os caminhões que não respeitam a preferencial nas rotatórias. O trânsito é mesmo complexo e devemos tratá-lo como tal. Todo motorista sabe que dirigir exige um apanhado de habilidades, conhecimento de regras, domínio do veículo e atenção, sem falar, é claro, na sobriedade. Ninguém está isento de sofrer um acidente de trânsito. O nome já diz, acidente. Mas a gente sabe muito bem que cautela e o respeito às leis de trânsito podem evitar muitos transtornos. Em querência, as reclamações dos condutores podem ser refletidas em números, não apenas de batidas com danos materiais. Infelizmente, o reflexo do perigo do trânsito é evidenciado dos dados levantados pela Polícia Civil no quesito acidentes com vítimas fatais. Tem nos preocupado aqui essa quantidade de acidentes na cidade de Querência. Muitos desses acidentes, inclusive, são muito graves, né? O ano passado, um levantamento que eu fiz aqui, foram aproximadamente 30 acidentes graves, né? Sendo, dentro desses acidentes, ao menos 10 óbitos. Para você ter uma ideia, em apenas um acidente, morreram 4 pessoas. Foi aqui na entrada da cidade, né? A população aqui deve se lembrar desse fato. Então, muito grave, né? As principais causas desses acidentes são aquelas já conhecidas, né? Imprudência no trânsito, embriaguez ao volante, afoiteza do condutor e até mesmo ali uma falta de habilidade, tendo em vista que vários condutores aqui na cidade de Querência não possuem habilitação e ainda assim trafegam pela cidade, né? Principalmente motociclistas. O delegado Rogério Gomes ressalta que o município possui sinalização adequada. Ele ainda destaca que, apesar do tráfego de caminhões no município, não são eles os grandes responsáveis pelos acidentes. A cidade de Querência, embora seja uma cidade pequena, ela possui uma sinalização de trânsito boa, né, bem sinalizada. E os veículos que transportam grãos, geralmente eles ficam em um ponto da cidade. E após a construção do anel viário, isso deu uma facilitada, poucos caminhões transitam pela cidade, mas aí o que acontece? Os veículos locais, né, principalmente motocicletas, que transitam em alta velocidade, acabam às vezes colidindo com caminhões que estão estacionados, parados na cidade, ônibus estacionados. O que a gente tem observado aí? Existem alguns motociclistas aqui que fazem entrega de comida, e no afã de aumentar o seu lucro, de ganhar mais dinheiro fazendo entregas, eles transitam em alta velocidade durante a noite para entregar rápido as comidas e acabam se envolvendo em acidentes, e infelizmente muitos deles fatais. Já o comandante da Polícia Militar em Querência, Tenente Coronel Chus, acredita que a resposta para a falta de respeito às leis de trânsito, além da velocidade elevada praticada por alguns condutores, pode ser encontrada na cultura. O trânsito é uma questão cultural, né? E eu tenho visto, desde que eu venho comandando cidades do interior, que há uma grande problemática nas cidades mais com uma população menor, principalmente, a questão da educação no trânsito. A questão da velocidade, as pessoas não respeitam os limites de velocidades nas vias, a questão da faixa de pedestre não respeitam, a questão do estacionamento, onde pode ou não estacionar. Então, assim, a Polícia Militar ela procura, de maneira esporádica, em alguns momentos bem específicos, fazer operações para que nós possamos aí estar orientando as pessoas, e porque a ideia nossa não é ficar só punindo. Logicamente que chega um momento que a Polícia Militar tem que começar a atuar, porque as pessoas só conseguem entender e começar a cumprir o que está prescrito na lei de trânsito através de notificações que vão doer lá na frente no seu bolso. Então a Polícia Militar, a minha ideia sempre foi orientativa, procurar orientar, só que, logicamente, nós estamos previstos agora para os próximos 2, 3 meses, algumas operações a cada 15 dias, visando essa parte do trânsito. Vamos fazer, primeiramente, blitz orientativas. Se verificar que a pessoa está com algum problema no seu veículo, alguma coisa errada, nós vamos orientar para que ela possa regularizar a situação, essa é a ideia. Mas eu tenho visto, andando na cidade aqui, que muita gente
não respeita a questão, as motos principalmente, em alta velocidade, escapamento fora do padrão, que causa ruídos, que perturba as pessoas, né? Veículos que transitam aqui nas principais vias, também em alta velocidade. Então nós vamos procurar coibir isso aí através dessas blitz orientativas. Ainda sobre os acidentes com vítimas fatais no ano passado, o delegado Rogério Gomes explica quais respostas os inquéritos instaurados pela Polícia Civil buscam. Toda vez que morre uma pessoa, né, a polícia tem um interesse imediato em saber se aquela morte ela é ou não decorrência de algum crime. O policial faz aquela avaliação ali, investiga rapidamente, preliminarmente. Se não tiver nenhum sinal que foi acidente, a Polícia Civil não investiga. Mas geralmente as mortes no trânsito, ela pode aí caracterizar um homicídio culposo, né? Alguém ali pode ter cometido uma imprudência no trânsito que resultou na morte ou até mesmo uma lesão corporal, e o Código de Trânsito brasileiro ele responsabiliza essa pessoa. Existe ali o crime de homicídio culposo no trânsito. Então a apuração é para saber de quem foi a culpa que resultou naquela morte. Esses 7 inquéritos que apuram mortes, né, em acidentes de trânsito do ano passado, a maioria deles já foram concluídos, cerca de 5 já foram concluídos. Um deles, né, o responsável pela causa-morte, né, ele também faleceu no acidente, ele causou a morte pela sua conduta imprudente, dirigindo em alta velocidade, sob efeito de álcool. Ele causou a morte de outros 3 passageiros e da sua própria morte. Ele não será punido pela justiça porque já morreu, mas ele foi o grande causador, inclusive provado mediante perícia, coleta de sangue no local, que ele estava completamente embriagado no dia. Nesse sentido, olhando por outro ângulo, se o acidente de trânsito é provocado por um menor de idade, o responsável que possibilitou que ele tivesse acesso ao veículo poderá responder judicialmente. O menor cometeu alguma infração de trânsito, a responsabilidade do seu pai, do seu tutor, né? Seja pai ou seja alguém responsável por esse menor. Então, não há dúvida de se falar que o responsável, o adulto, ao passar um veículo, uma moto, para algum menor, a consequência vai recair sobre essa pessoa que autorizou ele utilizar esse veículo. Isso aí é notório e há consequências muito graves que podem acontecer. Um menor desse pegar um veículo, por exemplo, por mais que ele esteja corretamente, esteja correto, atropelar alguém que esteja errado e essa pessoa virar óbito, por exemplo. Mesmo assim, ele acaba assumindo a culpa do ocorrido e a responsabilidade é de quem autorizou esse menor a utilizar o veículo. Né? Então, assim, o trânsito, ele é uma arma na mão de quem não sabe utilizar o veículo. Então, tem que ter todo esse cuidado. Delegado, a gente sabe que a morte talvez seja aí o ponto mais grave desses acidentes de trânsito, mas também tem outros fatores associados, relacionados, como percas financeiras, tanto para as pessoas envolvidas quanto para o próprio município. Isso mesmo. Quando uma pessoa vem a falecer, seja em decorrência de qualquer causa, isso gera uma gama de consequências, né? Seja consequências no sistema de saúde, sobrecarrega o sistema de saúde, a pessoa vai ser tratada, às vezes ela sofre uma lesão grave, não vem a falecer, mas ela vai deixar de trabalhar e vai passar a onerar o serviço público. E essa conta ela vai chegar para o restante da população que está trabalhando, né? Você tem consequências previdenciárias, que às vezes a pessoa que veio a falecer no acidente de trânsito, ele vai deixar uma pensão para um filho e essa pensão ela não cai do céu, ela vai ter que ser paga por alguém e é pelo Estado, através da contribuição dos impostos das pessoas que trabalham, além, é claro, das consequências afetivas, emocionais, traumas que levarão aí anos ou nunca serão superados aí pelo familiar. Aqui no nosso município, é possível levantar os pontos críticos que acontecem esses acidentes? Temos sim, né? Temos aqui o ponto mais crítico aqui, agora deu até uma melhorada, era justamente o anel viário após essa inauguração, na via que cruza com o setor Bela Vista. Infelizmente, né, foram 2 óbitos já registrados ali naquele local, além de outros acidentes graves. Diminuiu um pouco porque a sinalização ela foi melhorada naquele local. Outro ponto é a Avenida Central, né, principalmente envolvendo motocicletas, né, a Avenida Sul, próxima à entrada da cidade, também tem registrado um grande índice de acidentes.